Olá, tudo bem? Hoje nós teremos aqui, o terceiro estudo bíblico, cujo tema é o poder da unidade na igreja, né? Unidade, quando se fala em unidade, é comunhão entre irmãos, é união, né? Entre irmãos, entre igrejas. E o texto base, querido, para isso, está no livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1, de 1, a 3, que fala: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Então, esse estudo nós vamos, ele vai vigorar de agora até o dia 1º de dezembro, quando nós estaremos fazendo outro, tá bom? E o objetivo desse estudo, na verdade, é ensinar, querido, ensinar a igreja a importância, da unidade como marca, aleluia, como marca da presença de Deus, amém? Da maturidade espiritual, e da vitória coletiva. A unidade é o ambiente, querido, onde Deus certamente derrama, sua bênção e transforma a igreja em luz para o mundo. Se não houver unidade, união entre os irmãos, fica difícil, né? Então, por isso que a Bíblia cita muito nessa questão de unidade. Ó, como bom e suave fosse, que os irmãos vivessem em união, tá bom? E o primeiro tópico que a gente vai estar levando para você é a unidade como sinal de maturidade espiritual. Então, a verdadeira unidade, ela nasce, meu querido, quando os crentes, deixam de lado as suas vontades, as suas vontades pessoais, para viver o propósito do nosso Senhor, o propósito de Cristo, o Salvador. Nós não estamos falando aqui em uniformidade, Muita gente bota uniforme aí, todo mundo, aquela coisa bonita, parecendo que está tudo unido. Será que está tudo unido mesmo? Todo aquele grupo de uniforme, Será? Mas, enfim, nós estamos falando em harmonia, meu querido, em harmonia em meio às diferenças. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele fala que não haja entre vós, não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um só pensamento, ou seja, no mesmo pensamento e em um mesmo propósito ou parecer. Então, que não haja dissensão no meio da igreja. Você sabe que onde há maturidade, há respeito, amor, cooperação, não é verdade? Mas onde há dissensão, brigas, intrigas, confusão, a igreja fica desfacelada. A palavra já está nos ensinando a isso. A igreja fica quebrada, a igreja fica sem força, porque aonde tem divisão é o inimigo que está operando. Mas é na igreja mesmo, o inimigo está operando. Então, meu querido, eu quero dizer para você que precisa rever essa situação. Você da igreja, você que gosta de igreja, de congregar, é preciso tirar do coração a mágoa, o orgulho, a soberba, a vaidade e o rancor, O rancor. Porque nós estamos falando em unidade, precisa que você tire o rancor, principalmente contra os irmãos da própria igreja. Quando Deus diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos, até os nossos amigos, nós estamos tendo ódio, tendo rancor, mágoas. Imagine os que não são
amigos, né? Então, a unidade atrai, é bom entender que a unidade, meu amigo, atrai a presença de Deus. Né? A união atrai a presença de Deus. A comunhão atrai a presença de Deus. Então, o Salmo 133, né? 133, que nós acabamos de ler, compara a união, né, da igreja ao óleo precioso sobre a cabeça de Arão, né? Símbolo exatamente da união. Então, isso significa, meu irmão, minha irmã, né, que a unidade prepara a igreja para receber mais do Espírito Santo. Então, quando você está unido na mesma fé, no mesmo propósito, com certeza o Espírito Santo vai trabalhar no meio. Mas aonde tem briga, onde tem, né, um com raiva do outro, um desejando o mal do outro, ali mesmo, como é que o Espírito Santo, né? Eu pergunto, como é que o Espírito Santo vai habitar nesse lugar? Vai habitar nesse corpo, vai habitar nessa igreja? Amém? Então, Mateus, meu amigo, minha amiga, Mateus 18, 20, ele diz bem assim, porque onde estiver, né, 2 ou 3 reunidos, né, em nome de Jesus, em nome, né, em meu nome, né, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, né, no meio de vocês, no meio de vós. Então, não importa o que a Bíblia está querendo dizer aqui, não importa o tamanho, se é 2, se é 3, se é 10, se é 100, se é 50, não importa. O que importa é estar no mesmo propósito. Né? Então, Deus vai habitar onde tem 3, Deus vai habitar onde tem 100, onde tem mais, desde quando todos estejam no mesmo propósito. Com o mesmo sentimento, quer buscar a presença de Deus, quer buscar o Espírito Santo, né? Então, a presença de Deus, ela flui, meu irmão, ela flui em ambientes, né? Onde não há contenda. A presença de Deus, né? Como é que Deus vai estar onde tem guerra, briga, conflitos, discórdia, discordando, confusão? Eu quero saber. Né? Eu quero entender como é que Deus vai estar. Eu não estou falando de família, de casamento, estou falando dentro da igreja. Né? É preciso que reveja esses conceitos. Os próprios irmãos precisam entender isso, né? Para que não tenha raiva, ódio, rancor. Mas eu não tenho ódio, não. Mas não fala. Se não fala, é porque alguma coisa tem. Se não fala um com o irmão, você não precisa estar andando junto. Mas e como é que vai dar a paz do Senhor, que sinaliza ali que está na paz, se não está falando? Então, é bom rever esses conceitos para que a igreja de Cristo ela possa ter sentido na terra, ela possa crescer, ela possa avançar, porque a unidade, meu irmão, ela libera a bênção, ela libera a vitória, entendeu? Por quê? Porque os salmos que a gente acabou de ler, que é o Salmo 133, termina dizendo que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? Então, quando a igreja caminha em unidade, os milagres se tornam frequentes e a obra cresce, né? Cresce com força. Então, você já entendeu que quando a igreja caminha em unidade, né, caminha junto, todo mundo junto, com o mesmo propósito, com a mesma sensação, que é a sensação do Espírito Santo, a igreja cresce, né? Eu quero fazer só uma observação que, por falar em crescer, né, o próprio livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, diz que, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Né? Vocês sabem essa história aí, né, de Pentecoste, o Espírito Santo pairou naquele lugar e foi só fogo, né? Alegria, comunhão, amor, prazer. Então, essa
é a função do Espírito Santo, é gerar o amor. Então, quem está com o coração endurecido precisa dar lugar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é amor. Como é que eu posso dizer que tem o Espírito Santo, que é amor, se eu estou com ódio do irmão, se eu estou com raiva do irmão, se eu estou guardando rancor do irmão, né? Então, eu quero até fazer uma comparação também no mesmo livro de Atos, capítulo 16, versículo 5, que diz bem assim as igrejas, presta atenção, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam, né? E cresciam em número dia após dia. Por quê? Porque quem está fortalecido na fé, na comunhão, no amor, sente prazer em buscar outro irmão, em falar com o irmão, em falar com as pessoas. Olha, a salvação não é só sua, né? Você vai entender assim, não, eu estou buscando minha salvação, mas eu quero que os irmãos também sejam salvos. Aí eu vou lá, né? Então, a igreja vai crescendo na fé. E quando cresce na fé, cresce também em número, né? Então é importante isso. Eu quero dizer para você, meu querido, que é importante saber, né, o segredo, né? Que o segredo, meu irmão, para o crescimento saudável de uma igreja, né, é a união. É a união de todos, né? Unidade nos cultos, né? Todo mundo ali no culto, se for o caso, né? Se for necessário, de mão dada, se for solicitado isso, de mão dadas, sem olhar rancor nenhum, maldade no coração, nada disso. Mas ter a unidade, né? A unidade também na oração, todos no mesmo espírito de oração, na visão, no amor, isso é muito importante. Eu tenho certeza que aonde tiver isso, se na sua igreja tiver isso, se na nossa igreja tem isso, eu tenho certeza que a igreja cresce, porque onde há unidade, né? Aliás, onde há, né, unidade, o inimigo não vai permanecer, né? Onde há unidade, Cristo é glorificado. Não é glorificado só por um, é glorificado por todos. Então, quando você está vendo um na fé, os outros estão tudo ali, não sentindo nada. Por quê? Não está havendo unidade ali. Está com o sentimento de que o irmão está orando na carne, a irmã veio com a roupinha, e aí fica nesse sentido, e o Espírito Santo não habita, não entra, não está havendo comunhão. É você se derramar na igreja, nas orações, nos louvores, na palavra, prestar bastante atenção para Deus entrar na tua vida, é isso. Então, eu quero lembrar apenas essa questão do Titanic, né? Quem nunca ouviu falar, né? No Titanic. Sabe por que eu quero falar no Titanic, né? Porque esse navio, ele virou, ele estava afundando, né? Ele estava afundando, o navio que foi preparado para não afundar, mas estava afundando. E estava afundando lentamente. O que levou os tripulantes à morte mais rápida, né, aquele desfecho todo, foi exatamente quando o Titanic se partiu ao meio. Se partiu ao meio, um caiu para o lado, outro já caiu no rio diretamente, outros morreram pela pancada, e aí a morte foi mais rápido, né? Então, quer dizer, alguns especialistas citam isso, né? Que quando o navio se partiu, as pessoas morreram mais rápido, porque caíram na água gelada mais rápido, e aí se ele se mantesse ali, né? Mesmo intacto, e afundando lentamente como estava, os que iriam salvar, né, os que iriam prestar socorro, chegavam em tempo, o que não houve, porque o navio se partiu. Então, quando se parte, tem problema. Tem problema. Partiu, já diz, né? Deus não está onde tem nada dividido, né? O casamento não pode ser dividido, tem que estar em amor. Uma família não pode ser dividida, tem que estar em amor. A igreja não pode ser dividida, tem que estar em amor, em comunhão e em paz um com o outro. Eu quero, meu amigo, minha amiga, eu quero orar, tá bom? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus,
Derrama, meu Pai, sobre nós o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, meu Deus, de amor, de paz, de comunhão, que cada um, meu Pai, cada um de nós, meu Pai, possa, meu Deus, receber de Ti, ser assistido, meu Pai, ser assistido agora, Pai. Seja essa pessoa, meu Deus, o coração dela cheio, meu Deus, da Tua presença. E que passamos, meu Deus, a caminhar como, meu Deus, uma só carne, um só corpo, uma só unidade, que é, meu Deus, a unidade do Senhor. Repreendo, meu Deus, ou repreenda, meu Pai, todo tipo, meu Deus, de divisão, de contenda, discórdias, brigas, inimizades, meu Deus, confusão, repreende, Pai. E que venha, meu Deus, venha, meu Pai, fortalecer a comunhão, Pai, dessa pessoa, a comunhão, Pai, da tua igreja, e que o Senhor possa sempre, meu Deus, nos dar forças e nos abençoar dia a dia, para que o orgulho, a raiva, o ódio, o rancor, meu Deus, caia por terra da vida dessa pessoa e acha comunhão, Pai. Aonde ela estiver, em casa, na rua, na escola, na igreja, ela possa levar paz, amor e comunhão entre os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, né, nosso próximo estudo é o estudo 4, né? E o tema é Vencendo a Ansiedade pela Fé, tá bom? Está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Então, vencendo a ansiedade pela fé, esse é o nosso próximo estudo. Fica na paz do Senhor Jesus.